Mosaic hoje é líder mundial na produção e comercialização de fósforo e potássio combinados no mundo. O Brasil é extremamente relevante para a Mosaic, a gente representa ali de 35% a 40% do total do volume comercializado aqui. O Brasil tem sim no seu subsolo reservas? Tem. Comparado com reservas que existem em outras regiões no mundo? Não, em função da forma com que o minério aqui se caracteriza. Então, pensando na escala econômica disto, dificilmente o Brasil será autossuficiente em fósforo e potássio, apesar de existir reservas. Nossa aspiração, ela, pela perspectiva e pelo potencial do mercado brasileiro, ela só aumenta. Então, recentemente, a gente, numa apresentação para investidores, falou das nossas ambições globais, aí, de atingir até 200 milhões de dólares de EBITDA. Olá, bem-vindos ao Ag Líderes, o videocast do AgFeed. Eu sou a Alessandra Mello e nós estamos aqui no estúdio da FIA Business School, a nossa parceira, porque hoje temos um convidado de uma gigante do setor de fertilizantes, que é a Mosaic. Está conosco o Eduardo Monteiro, Country Manager. Bem-vindo, obrigado por estar conosco, Eduardo. Muito obrigado a você, Alessandra, pelo convite. Estou muito lisonjeado e honrado de estar com vocês. A gente vai começar esse bate-papo com ele, mas antes vamos conhecer um pouquinho aí sobre a carreira do Eduardo Monteiro. Eduardo Monteiro é economista formado pela FAAP e contador pela Mackenzie. Possui especialização em liderança pela Fundação Dom Cabral e MBA pela FIA. O executivo tem mais de 25 anos de experiência em multinacionais do agronegócio e de serviços financeiros, com foco no atendimento a agroindústrias. Foi gerente sênior na PwC por quase 10 anos e responsável pelas relações institucionais junto a investidores na Cargill. Eduardo Monteiro está na Mosaic desde 2002, onde começou como diretor financeiro e depois diretor de negócios, diretor-geral e vice-presidente comercial. O executivo ainda é presidente da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, que representa o setor de fertilizantes no país. Desde julho de 2023, Eduardo Monteiro é Country Manager e vice-presidente da Mosaic no Brasil. Então a gente queria começar sabendo da tua relação com o agronegócio, como que ela começa? Legal, Alessandra. Bem, tudo começou na minha carreira ainda como consultor, porque eu sou economista. Eu costumo me apresentar como economista de formação e agrônomo de paixão. Sim. Mas eu trabalhei numa consultoria e auditoria, PricewaterhouseCoopers, na década de 90, onde nos meus primeiros 10 anos de carreira eu tive a oportunidade de trabalhar com clientes do agronegócio e trabalhei num processo muito interessante que foi toda a transformação que o Grupo Bunge passou na década de 90, onde eles decidiram focar no agro. Então eles tinham seguradora, banco, empresa de tintas, químicas, venderam isso e focaram-se nas empresas do agro. Eu assessorei todo esse processo ao longo de uma década e ali chegou no final do 1999, início dos anos 2000, curiosamente eu fui fazer um MBA executivo na FIA, onde eu conheci um grande amigo meu que era executivo na ocasião de uma das empresas do Grupo Cargill, que também passava por uma grande transformação, tinham comprado empresas do segmento de fertilizantes e naquele momento estavam fazendo uma reestruturação e me fizeram alguns convites. Eu até então tinha uma história maravilhosa lá na PwC, fiquei ali praticamente um ano recebendo convites, mas acabei não resistindo à tentação. E em 2002 eu ingressei na Mosaic Fertilizantes. Na verdade, naquela ocasião ainda era Cargill Fertilizantes, a gente se tornou Mosaic em 2004 e é onde eu estou até hoje, passando por diversas áreas. Eu fui controller, diretor financeiro, cuidei de logística, de planejamento, de compras, de trading, fui para a área comercial e aqui estou eu. Então, de agronegócio já são aí algumas décadas já. 3 décadas. Olha só. 3 décadas. E hoje você já consegue, né? Obviamente tem que dar detalhes lá do solo, dos nutrientes, não sei o quê. Um agrônomo já... Olha, eu costumo dizer que o agrônomo tem sempre uma tradição, em toda a cidade tem o clube do agrônomo. Eu já ganhei carteirinha, eu já posso ser convidado para ir no churrasco lá do Clube dos Agrônomos que nós temos aí regionalmente espalhados pelo Brasil, por toda essa vivência que eu tenho. É uma classe maravilhosa, é uma classe importante para o agronegócio e eu me orgulho muito de fazer parte aí desse time. Muito bom.
Fala um pouquinho também da história da Mosaic no mercado brasileiro, né? Que mudanças foram... Você já citou até algumas aí, essa questão que foi Cargill, eu até não sabia isso, né? Mas não tem mais relação com acionistas, né? Não. Deixa eu te contar a nossa história. Então, a Cargill Fertilizantes, ela iniciou suas atividades aqui no início dos anos 90, ali na segunda parte da década de 90, houve um rearranjo dessa indústria de fertilizantes. Você tinha tipicamente empresas nacionais que paulatinamente passaram a ser adquiridas por multinacionais e tinham 3 grandes multinacionais nessa corrida. Tínhamos o próprio Grupo Bung, que comprou a Maná, adubando da IAP, adubo do pai, e a Cargill de um lado comprou a Solo Rico, comprou a Fertiza. E a gente também tinha, naquela ocasião, não era Yara, era Nordes, e se tornou Yara posteriormente, mas ela comprou Adubos Trevo, lá no Rio Grande do Sul. E posteriormente comprou também uma empresa chamada Fertibras. Final da década de 90, Cargill compra 99 Solo Rico, 2000 Fertiza, fazemos um merger, criamos a Cargill Fertilizantes, permanecemos assim por 2 anos. Ao final de 2004, a Cargill faz uma operação onde ela faz a cisão dos seus ativos de fertilizantes, mundialmente falando, e adquire uma empresa de capital aberto lá nos Estados Unidos, que era a antiga IMC. E aí a junção dos ativos de fertilizantes da antiga IMC com a Cargill Fertilizantes criou-se a Mosaic. Então, a Mosaic foi fundada ali em outubro de 2004. Ficamos, naquele momento, com uma estrutura acionária onde a Cargill tinha aproximadamente 62% das ações, era o acionista controlador, a parcela remanescente era pulverizada em Nova York, e ficamos assim até, se não me engano, 2011, quando uma das netas dos fundadores da Cargill, ela faleceu e ela deixou toda a sua herança para entidades filantrópicas. Ela não era casada, não tinha herdeiros na ocasião. E aí esses herdeiros foram até a Cargill, bateram na porta da Cargill: por favor, queremos receber a herança. E aí a Cargill, naquele momento, como a maior empresa de capital aberto do mundo, e ainda é, sim, a única forma de fazer com que essa situação fosse endereçada, tendo liquidez, era vender as ações da Mosaic, que era uma empresa pública. Então, naquele momento, a Cargill vendeu as ações da Mosaic, a gente passou a ser o que a gente chama de Pure Corporation. Somos listados na Bolsa de Nova York e não temos acionista controlador. Sim. E aí permanecemos assim, desta forma. Aí, continuando nossa jornada de crescimento no Brasil, em 2014, um outro passo importante que nós fizemos foi adquirir os ativos de distribuição da ADM no Brasil e no Paraguai. Passo fundamental para a nossa estratégia de crescimento e que também fez com que a gente desenvolvesse uma parceria longínqua. Essa parceria existe até hoje com a ADM, sendo um grande cliente, assim como a Cargill é. Nós temos aqui fortes relações. E chegamos em 2016, início de 2017, onde a gente deu um salto importante também. Adquirimos os ativos de fertilizantes da Vale Fertilizantes e nos tornamos a organização que nós somos hoje. Sim. O maior player de fertilizantes do Brasil. A gente comercializa aproximadamente 10,5 milhões de toneladas de fertilizantes, 500 mil toneladas de fosfato bicálcio, que é um item fundamental para a nutrição animal. E, além disso, a gente também tem uma linha hoje muito focada em sustentabilidade, que é a transformação dos nossos rejeitos produtivos em itens que vão ser utilizados. O nosso carro-chefe é o gesso, que é amplamente utilizado na agricultura, fazer calagem de solo, aprofundamento de raiz. A gente parte de uma premissa de que o gesso era um subproduto, e se você visitar fábricas de fertilizantes, você vai ver pilhas de gesso enorme ao lado, e essas pilhas vêm gradativamente diminuindo, porque a gente fomentou muito o uso do gesso para isso, e a gente expede aqui mais ou menos 6 milhões de toneladas de gesso por ano. Olha, naquele número total que você falou, o maior player de fertilizante do Brasil, já está o gesso? Não. O gesso não entra na conta do fertilizantes, o gesso é a parte. Entendi. Então são 10 milhões e meio de fertilizantes, 500 mil de nutrição animal e mais de 6 milhões de gesso, que é o carro-chefe, mas temos outros produtos. Nós temos
rejeitos das lagoas produtivas, que hoje a gente está usando muito na indústria de organomineral, porque tem nutriente, tem fósforo ali. A gente tem ácido fosfórico, ácido sulfúrico também utilizado em outros segmentos da indústria alimentícia, indústria química. A gente produz ácido fluorsilícico, que era um subproduto, mas o ácido fluorsilícico é usado para o tratamento de água no Brasil, um negócio importante, nós somos o maior produtor disso aqui no Brasil. Então, nós temos uma gama de negócios bastante interessante, que não faz parte do core business, mas que a gente chama de especialidades, por ter esse caráter específico e interessante, impactado principalmente nessa agenda de sustentabilidade. Claro, a gente vai falar disso com certeza aí, já separamos um tempinho para a gente falar só de Mosaic Bioscience, dessa tendência, né, dos bioinsumos. Mundialmente também é líder em alguns segmentos, né? A Mosaic hoje é líder mundial na produção e comercialização de fósforo e potássio combinados no mundo. A gente produz aproximadamente 27 milhões de toneladas combinado, já com os números do Brasil. Eu falei para você os números do Brasil. No Brasil é extremamente relevante para a Mosaic. A gente representa ali de 35% a 40% do total do volume comercializado aqui. Independente do Brasil, a América do Norte é também o carro-chefe dentro desse contexto, Estados Unidos e Canadá, mas a gente expede produtos aí para mais de 40 países. Além disso, a gente tem operações aqui no Paraguai, operações importantes que também ficam sob a minha gestão. A gente tem uma mina de fósforo no Peru. A gente tem ativos de distribuição importantes na Índia e na China, que são mercados relevantes nesse footprint global de fertilizantes, ao qual a gente tem presença não só comercial, mas uma presença importante para entender o mercado, inteligência de mercado. Tá certo. Bom, a gente vai falar mais desses temas todos aqui que o Eduardo está trazendo, mas eu queria também te perguntar a respeito desse investimento que foi feito no ano de 2025, que foi uma marca aí para a Mosaic, que foi essa inauguração da unidade lá de Palmeirante, Tocantins. Estive lá com vocês, né? Vi de perto ali que realmente é uma revolução naquela região ali, em função de uma rota importante, né, pelo Arco Norte. De certa forma, a empresa respondeu ao chamamento aí do governo desse Plano Nacional de Fertilizante, precisam aumentar a produção no Brasil. Vocês veem que esse é o caminho mesmo? Vocês têm planos de fazer algo mais além do que foi feito lá? Olha, de fato, essa é uma pergunta bastante abrangente, Alessandra. Eu começaria dizendo, aquela região é uma região que, pelo seu potencial, é o novo celeiro agrícola do Brasil. O Mato Pipapá passa por uma transformação importante, principalmente você convertendo áreas que eram de pastagem, estão sendo convertidas em agricultura, e aí você faz áreas mais específicas para grandes confinamentos. E eu não tenho dúvida ali que o Palmeirante, complexo que a gente construiu, é o primeiro grande investimento no Tocantins que foi feito, que vai atender o Tocantins, o Maranhão, o Piauí e uma parte do Vale do Araguaia ali no Mato Grosso, e chega também a um pedaço do Pará. A gente vai contribuir com o desenvolvimento econômico daquela região em larga escala. A gente vai, sem dúvida nenhuma, daqui num horizonte de até uma década, aquela região vai refletir muito o que é hoje o norte do Mato Grosso. Cidades e polos de desenvolvimento sensacionais. E a gente se orgulha muito de fazer parte dessa transformação. Aquela região é a região que mais cresce em volume de crescimento de mercado de fertilizantes. Enquanto o Brasil cresce numa média de 1,5%, 2%, ali cresce 3,5% a 4%. É o dobro da média nacional. Eu vou deixar para você falar do Plano Nacional de Fertilizantes no próximo bloco. Então, porque, como você disse, a minha pergunta foi muito abrangente. Bom, mas nós vamos fazer agora o nosso quadro especial, que é o Super Safra. Eduardo, nesse segmento a gente quer saber qual foi o maior plantio e a maior colheita da tua carreira. Olha, o maior plantio e a colheita da minha carreira. Eu digo para você que o segmento do agronegócio, ele é formado por organizações, sejam organizações nacionais, multinacionais, processos, valores. Mas tem uma coisa que é a essência de tudo,
a essência que faz a gente estar aqui, que mobiliza todo dia a trabalhar, que é a relação interpessoal que a gente tem. A relação interpessoal que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos fornecedores do mundo inteiro, clientes aqui no Brasil e no Paraguai, e fundamentalmente a relação que você cria com as pessoas que trabalham ao seu redor. Então, ao longo desses 30 anos de carreira, eu me orgulho muito de ter passado na vida de muita gente e ter podido contribuir de uma forma indireta ou direta com o crescimento, desenvolvimento profissional dessas pessoas. Para um profissional hoje, na posição que eu tenho, eu fico muito gratificado ao ver que eu tenho pessoas que me cercam, que, poxa, tem um tremendo potencial, que eu posso contribuir, que eu posso desenvolver, e essas pessoas vão ser melhores do que eu no futuro. Sim. E com 30 anos de experiência eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então eu diria para você que essa aí é um grande plantio, literalmente, e uma colheita, que eu consegui acompanhar muitas pessoas ao longo da minha carreira. Que interessante. E quem planta e colhe tem quebra de safra às vezes, né? Qual foi a pior quebra de safra que você já enfrentou? Poxa, Alessandra, olha, a vida de um executivo é feita de altos e baixos. Mas eu vou sair um pouco da vida do executivo e vou para um aspecto pessoal importante. O executivo tem que buscar sempre um equilíbrio pessoal na sua vida. Hoje eu diria que no nível de maturidade que eu estou, eu atingi esse equilíbrio, mas não foi sempre assim ao longo da minha vida. Então eu lamento muito no início da minha carreira, nos primeiros anos, eu não ter tido o equilíbrio adequado. E eu perdi chances importantes, perdi chances de estar mais perto da minha família. Eu perdi meus pais muito cedo, meu pai e minha mãe não estão mais aqui comigo. E uma coisa que eu levo, e até às vezes me emociono quando lembro disso, como executivo, uma das coisas que mais me gratifica é estar no campo, é conversando, é gerar demanda, é fazer negócio. Eu costumo a falar com o time como forma de motivar e desenvolver. Aqui a gente tem que ser o melhor encantador, o melhor vendedor. E meu pai foi vendedor e ele não me viu chegar nisso. Entendi. Olha, uma bela... eu acho que um alerta que você dá também com a tua história pessoal, né? Para quem nos assiste, a gente está falando para líderes do agronegócio que muitas vezes não conseguem balancear um desafio tanto na vida de todo mundo, até de nós, jornalistas, às vezes. Né? Exato. Mas enfim, mas que bom que hoje você faz essa reflexão e consegue, como você falou, no plantio e na colheita, dar esse exemplo e incentivar, né? Isso aí. O desenvolvimento das pessoas. Muito bom. Bom, a gente está conversando com o Eduardo Monteiro, que é Country Manager da Mosaic no Brasil, essa gigante de fertilizantes no mundo, e a gente vai fazer alguns segundos de intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Ag Líderes, o nosso videocast do AgFeed, que hoje recebe o Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic no Brasil. Eduardo, a gente tem uma pergunta de um aluno da FIA que mandou para você. Vamos ver? Vamos lá. É do Alisson. Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson, sou aluno do MBA da FIA. E a minha pergunta é sobre o posicionamento da Mosaic referente ao constante crescimento da produtividade das lavouras brasileiras, do aumento da necessidade de fertilizantes a cada ano, né? Vemos safras recordes. Muito obrigado. Bem, Alisson, excelente pergunta, uma pergunta bastante abrangente, mas eu diria que nós da Mosaic Fertilizantes, um ponto fundamental dentro da nossa estratégia é que o Brasil é um grande mercado. A gente hoje se consolida como um dos grandes protagonistas no mercado de nutrição de safras, e dentro desse contexto, a nossa proposta de valor é trazer isso ao agricultor de uma forma construtiva. Então, a gente tem uma linha, um portfólio específico que visa entregar mais com menos área. A gente traz um produto que traz maior produtividade no final do dia. Além disso, pensando no futuro, a gente também vai entrar no mercado de bionutrição. E o que significa bionutrição? É você otimizar a capacidade das plantas absorverem os nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E dentro desse contexto, o nosso objetivo é já usar todo o nosso time que está aqui, já combinar nossos produtos, trabalhar muito com o conceito de agricultura regenerativa,
para que a gente eventualmente consiga otimizar a utilização de nutrientes e reduzir essa dependência externa que eventualmente nós ficamos suscetíveis a esses impactos de taxas internacionais. Por outro lado, eu diria para você que a gente não vai ser autossuficiente aqui no Brasil. Esse definitivamente é um tópico que a gente precisa esclarecer. Os bioinsumos eles não vão reduzir, mas sim vão otimizar a capacidade de aproveitamento por parte das plantas e das perspectivas futuras de crescimento de área no Brasil, que são gigantescas. Nós temos mais de 100 milhões de hectares de área de pastagem que podem ser convertidas em agricultura sem devastar absolutamente nada, e tudo isso, para que a gente operacionalize isso, a gente vai precisar de fertilizantes no final do dia. E a última questão que preocupa bastante, com essa não sendo autossuficiente, a gente fica muito suscetível a essas questões tarifárias. Eventualmente ficamos suscetíveis sim, mas a gente trabalha enquanto setor ao longo dos últimos anos em conscientizar todos os principais stakeholders da indústria, tanto no Brasil como no mundo, que o fertilizante faz parte de uma cadeia alimentar para a produção de alimentos. Então, ao você taxar o fertilizante, você vai estar, de uma certa forma, taxando a produção de alimentos no mundo. Até então, a gente não teve nenhum impacto significativo em fertilizantes e a gente espera que isso não aconteça. Que bom, né? Bom, eu vou pegar o gancho um pouco aí dessa questão do que a Mosaic vai fazer no Brasil para resgatar aquilo que eu não te dei tempo para responder, que é a questão do Plano Nacional de Fertilizantes e dessa recorrente desejo de governos do Brasil de reduzir a dependência do produto importado. Como que você vê isso? Como que uma companhia multinacional como a Mosaic vê? Olha, projetos relacionados a fertilizantes são 3 principais nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio são projetos de mineração, projetos de longo prazo que demandam investimento significativo, Alessandro, onde você tem que ter minas economicamente viáveis em taxas médias que superam até 100 anos. E pensando numa escala global, o Brasil tem sim no seu subsolo reservas? Tem. Comparado com reservas que existem em outras regiões no mundo? Não, em função da forma com que o minério aqui se caracteriza. E a gente tem pits de mineração também tão longos assim? Não. Você tem projetos ao redor do mundo que têm um pit de duração muito maior. Então, pensando na escala econômica disto, dificilmente o Brasil será autossuficiente em fósforo e potássio, apesar de existir reservas. Por exemplo, a Mosaic atualmente é o maior produtor de fósforo no Brasil. Então, hoje 60% da produção de fósforo no Brasil é feito pela Mosaic. A gente também tem nossas minas no Peru, nossas minas nos Estados Unidos, mas dizer que nós temos hoje potencial econômico para competir em escala global com esses projetos multibilionários ao redor do mundo, não temos. Nitrogênio é uma dinâmica um pouco diferente. O nitrogênio é oriundo do processo produtivo da cadeia do petróleo. A gente tem uma vasta reserva de petróleo aqui na costa brasileira, economicamente sim escalável e viável. O grande ponto é que você precisa ter uma política hoje de precificação, principalmente para a produção de gás, que é a matéria-prima básica que vai fazer com que a gente produza amônia e, consequentemente, ureia ou nitrato de amônio, que são aí sim os nutrientes utilizados para os fertilizantes. Hoje, a comercialização do gás é basicamente um monopólio estatal. Então, você limita a participação disso para um único grande player, que é a Petrobras, e a Petrobras recentemente anunciou sua retomada no negócio de fertilizantes. Ela reiniciou o processo de finalização da obra lá em Três Lagoas. Além disso, ela reencampou aí os ativos que ela havia arrendado anteriormente para uma empresa nacional, a Unigel. Então, ela voltou e ela reiniciou as operações. E dentro desse contexto, eu vejo sim possibilidade da gente reduzir substancialmente nossa dependência no nitrogenado. Dizer que vai ser autossuficiente também acho difícil, mas a gente pode sim reduzir. E obviamente que com o desenvolvimento das novas técnicas de agricultura e
a agricultura regenerativa, os bionutrientes, é algo muito importante, a gente olha isso com atenção. Então hoje você tem micro-organismos que solubilizam os nutrientes no solo e tornam a absorção da planta mais eficiente. Então você pode produzir mais em menos áreas, utilizando a mesma quantidade de fertilizantes. Então, indiretamente eu vejo, sim, os bioinsumos como uma forma de também nos ajudar a reduzir a dependência, mas não de nos tornarmos autossuficientes, sendo muito claro. Sim. E os bioinsumos, com uma característica peculiar, eles podem ser produzidos no Brasil. E se aquele projeto de potássio lá da Amazônia der certo? De que forma isso mexe com os negócios aí da Mosaic? Olha, o fertilizante, o potássio especificamente aqui, é uma commodity mundial. Hoje você tem alguns países que são grandes produtores de potássio. A Rússia é um deles, a Bielorrússia é outro, o Canadá é outro. Além disso, você tem a Alemanha com uma parcela pequena, Israel com uma parcela pequena, Chile com uma parcela pequena. E o Brasil também produz. A gente detém uma mina aqui no Brasil que produz aproximadamente 400 mil toneladas. O Brasil consome 12 milhões de toneladas. Aquele projeto da Amazônia tem toda uma questão regulatória importante a ser endereçada e a gente acompanha, eu não acompanho no detalhe, mas pela mídia eu percebo que eles estão evoluindo nos processos de licenciamento. Mas um ponto importante aqui, Alessandra, é conseguir financiamento para que você viabilize aquele projeto, onde, lembra que eu te falei que os projetos de mineração são projetos de até 100 anos. Aquele projeto declarado tem 25 anos de reserva. Então, você tem um desafio importante ali de investir um montante significativo num projeto que tem um curto espaço de tempo. E isso é desafiador para as taxas de retorno e, obviamente, que isso cria desafios adicionais para você trazer fontes de captação. Então, esse ponto precisa ser devidamente esclarecido. E, além disso, você tem um grande projeto em andamento, que é o projeto que vem sendo capitaneado pela BHP, que é uma grande mineradora, projeto lá do Canadá, que ele já começa a produzir em pequena escala a partir de 2027, mas a partir de 2029 ele vem numa escala maior. E dentro desse contexto, o mercado de cloreto ao redor do mundo gira em torno de 77, 80 milhões de toneladas. Esse projeto, especificamente, quando vier, vai vir com 7, 8 milhões de toneladas. Então, é um salto muito grande. E para investidores ao redor do mundo que tem um projeto Greenfield inicial, ele tem que olhar isso com muita atenção, porque você tem um projeto grande para ser materializado a partir de 2029, além dos projetos de crescimento orgânico, os brownfields de todas as empresas. Mosaic tem aumento de produtividade nas suas minas no Canadá, as empresas russas têm aumento de produtividade nas suas minas na Rússia. Então, essa questão da viabilidade econômica em função da oferta e demanda global é um ponto também que gera interrogação para que esse projeto do Brasil se viabilize. Muita coisa para a gente observar ainda em relação a isso. Bom, mercado atual, 2025. No início do ano se falava talvez de um crescimento de 7% até nas entregas. Estamos falando ainda do fertilizante tradicional, agora parece que a venda não aconteceu naquele ritmo que se esperava, ainda margem muito apertada para o produtor, Claro que não terminamos o ano ainda, mas como é que você está vendo? Será que houve uma mudança de patamar, de não vai mais voltar para aqueles patamares anteriores? Eu diria para você que a gente começou o ano com um entusiasmo muito grande, que foi materializado com uma safra recorde. E quando você tem safra recorde, a agronomia é uma ciência exata. Você tira nutriente do solo e para que o solo volte a produzir nos mesmos patamares, você tem que retomar o nutriente no solo. Então, as premissas macro aqui são bastante promissoras. A gente inicia o ano com um otimismo. Esse otimismo ele veio se materializando até o mês de junho, com crescimentos importantes já materializados até o mês de junho. O ponto é que a partir de julho, Alessandra, a gente teve uma paralisação geral aí da comercialização, por algumas razões específicas, Você vem atravessando nos últimos 2, 3 anos na agricultura um desafio importante que é crédito, recuperações judiciais e que vem se agravando um pouco mais ao longo dos últimos 12 meses com o aumento da taxa de juros aqui no Brasil.
O mercado de fertilizantes vinha rodando bem e a gente comercializou, isso são estimativas, tá, de consultores, a gente não tem uma estatística precisa, mas a gente estima que comercializamos 80% daquilo que a gente pretende entregar no ano até esse momento. Restam comercializar mais 20%. E a gente vamos dividir aqui em 2 grandes blocos. Safra verão, principalmente soja, e safrinha, porque você já tem a safrinha do próximo ano sendo comercializada agora para começar a ser expedida outubro, novembro e dezembro, porque você aplica em janeiro. E a safra verão, que o plantio no Paraná começa na primeira semana de setembro, no Mato Grosso começa na segunda semana de setembro. E a gente observa que os regimes climáticos aí, as chuvas vão ocorrer e o plantio vai acontecer. Essa parcela de não comercialização para soja, eu falei 20% total, mas para soja representa 10%. E no dia que nós estamos gravando, o plantio já começou. E a gente ainda não comercializou 10% do que a gente entende que deveria ser comercializado para a safra de verão. E por quê? Um receio muito grande hoje dos canais de distribuição, sejam eles revendas, sejam eles grandes cerealistas, sejam eles grandes grupos de agricultura no Brasil que compram fertilizantes e que comercializam com produtores, porque eles gostariam de assegurar que todas as garantias estão devidamente formalizadas e você tem um processo burocrático atrás disso. Essas garantias são formadas por hipoteca, alienação fiduciária, CPR de grão, cessão de recebível. E nos meses de julho e agosto, a gente esperava ter um volume muito mais intenso de entrega. Essa entrega não aconteceu, ela vai ficar só para setembro. E setembro, o setor já trabalha com uma premissa de você ter a caixinha cheia, o volume cheio. Então, você tem o desafio de ter a entrega grande no mês de setembro, combinado com atrasos de julho e agosto que vão se juntar aqui. A conta não fecha, Alessandra. Teremos problemas logísticos relevantes. Sim. E isso para aquilo que está vendido, porque vem atrasando em função da falta de formalização das garantias. E tem a parcela que ainda não comercializou, o famoso 10% que eu te falei para a safra verão. E essa a gente vem observando principalmente uma aversão a riscos enormes dos bancos, que vem passando aqui por divulgações de resultados não tão positivos, provisionamentos aí oriundos da carteira que vem do agronegócio. E essa aversão a risco impacta na liberação de crédito, inclusive no plano safra. A gente setorialmente vem enderecei isso pessoalmente ao secretário executivo do Ministério da Agricultura. Nós encaminhamos ofício ao Ministério da Agricultura também para que ele sensibilize o Banco do Brasil, sensibilize aqui quem está gerindo a liberação dos recursos oficiais, porque num cenário como esse, o Brasil perde. Não é o agricultor, não é a indústria, é o Brasil que perde, porque fatalmente com menos fertilizantes você terá menos produtividade. Sim. Então, esse é um ponto de atenção que a gente está olhando aqui com muita cautela. Com relação a outra parcela, comercialização para safrinha, eu estive no Mato Grosso recentemente, viajando por toda a BR-163. A gente tem níveis de preço que ainda não tem um nível de atratividade para a aquisição do milho nos mesmos patamares que nós observamos no início do ano. Isso é normal, o agricultor entende que existe um potencial crescimento, a gente teve uma safra ótima, a gente teve um excesso de produção, isso vem se corrigindo, mas a gente passa por uma transformação sensacional no campo, que é bioenergia, as usinas de etanol de milho, e isso faz com que a gente tenha um prognóstico positivo. O que pode acontecer na prática? Essa subida de preço ela pode vir um pouco mais tarde, e aí ao invés de comprar ainda esse ano e embarcar ali nos meses de outubro e novembro, ele pode comprar em novembro, dezembro e embarcar em janeiro e fevereiro. Então isso não é redução de demanda, isso é só uma postergação de demanda. Sim. Bom, a gente vai agora para o nosso quadro Insight Fértil. Agora a gente queria que você compartilhasse algo que te inspirou, seja um livro, um filme, algo que você ouviu. Olha, uma característica que me pautou durante toda a minha carreira profissional é a determinação, o foco, a vontade de fazer acontecer. Eu venho de uma origem de uma família muito humilde. A minha mãe era professora de escola pública no primário, meu pai era vendedor.
E uma coisa que eles me ensinaram era que, olha, a gente vai te dar educação, o resto é com você. Eu sou muito grato a eles, eles me deram a educação que eu tenho hoje e eu sempre fui um cara focado e determinado e me inspirei muito num ídolo que eu tenho de infância, que era o Ayrton Senna, um cara determinado, focado. Então, sempre que eu assisto a séries, sempre que eu leio o livro, é aquela determinação que pautou o Ayrton Senna, me pautou a vida inteira. Um ótimo exemplo aí, inspirador, tá bom. Bom, a gente vai para mais alguns segundinhos aí de intervalo e voltamos já já nessa conversa com o Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic no Brasil. Até! Estamos de volta com o Ag Líderes, hoje recebendo o Country Manager da Mosaic no Brasil, Eduardo Monteiro. Eduardo, eu queria saber dos resultados da Mosaic. Claro, vocês têm, né, uma companhia aberta, não pode aí ficar dando guidance, como se fala, né? Mas, de qualquer forma, já temos aí o primeiro semestre já passou, já estamos no meados do segundo semestre. E a gente viu no primeiro semestre uma melhora nos resultados, né? Era um período lá em 24 de muito prejuízo, de muitos números negativos para a indústria como um todo, e a Mosaic não era diferente, e houve uma recuperação. A gente vai ver crescimento para a Mosaic esse ano, e se você puder falar mais especificamente de Brasil. Legal, Alessandra. Olha, em linhas gerais, obviamente que a gente tem as nossas limitações e fronteiras por sermos uma empresa de capital aberto, mas até junho os nossos resultados foram muito sólidos. A gente veio acompanhando essa expectativa positiva do mercado brasileiro com comercialização antecipada, naquela euforia de super safra, e os preços ajudaram bastante e contribuíram. Então a gente foi beneficiado muito com a subida gradativa dos preços de potássio e de fósforo, que desde outubro do ano passado tiveram uma crescente importante até 30 de junho, que é quando nós divulgamos nosso balanço, e isso nos beneficiou. Aliado a isso, a gente vem passando por um processo de transformação importante em nossas operações, aqui mérito do time que vem buscando ser mais eficiente, e essa busca pela eficiência nos tem trazido como consequência ganhos de custos de produção importantes. Então, a combinação melhores preços e eficiência operacional explica aí os bons resultados que a Mosaic, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, vem tendo. Expectativas de agora até o final do ano, elas ainda permanecem positivas. Nós temos os desafios atrelados à disponibilidade de crédito, temos uma parcela importante a ser vendida, mas dentro desse contexto aqui nós temos uma leitura de mercado bastante eficiente vis-à-vis aqui a nossa posição global. Então a gente antecipou parte desses movimentos e eu diria para você que nós estamos muito bem preparados para entregar sólidos resultados. O que eventualmente pode acontecer, parte dessa demanda pode escorregar para o próximo ano, em função do atraso na postergação, principalmente quando a gente fala de safrinha, e essa questão de liberação de crédito pode impactar um pouco o tamanho de mercado. E isso vai ser naturalmente corrigido. O Brasil importa 80%, 85% do volume que consome. Isso vai ser corrigido no fluxo da importação. Mas nesse momento ainda é cedo para a gente presumir se isso se materializa ou não. Há um forte indicativo que isso vai acontecer e dentro desse contexto a gente está muito bem preparado para administrar essa situação. Vai haver crescimento de receita? Olha, é bastante relativo, porque se você olhar o impacto do preço, sim. Isso aqui é um negócio que é fortemente dependente de preço. Quando você olha o volume, talvez o volume seja o mesmo. A gente já esteve mais otimista com relação ao volume aqui no Brasil. A gente falava que o mercado poderia bater a casa dos 49 milhões de toneladas e hoje a gente fala que o mercado pode ficar na casa dos 47,5, 48, que é algo muito próximo ao que foi o ano passado. Então é esse range que a gente está trabalhando. Nessa altura do jogo, a gente está no meio do jogo ainda, então não dá para mim cravar exatamente isso, mas o que dá para cravar é que os 49 talvez não será. Mas em termos de receita, pelo impacto do preço, sim, a receita será maior. Vamos falar de bioinsumos, então, né? Que é a prioridade aí estratégica da Mosaic, uma das, né?
no momento. Como que está o plano de avançar nesse mercado? Está andando no ritmo que vocês esperavam? Você, quando lançou, né, falou até naquela aspiração lá, como disse a Jenny, também para a gente no AgFeed, de 100 milhões de receita, né, geradas a partir dos biológicos. E a gente queria saber se está andando no ritmo que vocês gostariam. É legal, olha, na verdade, a nossa aspiração, ela, pela perspectiva e pelo potencial do mercado brasileiro, ela só aumenta. Então, recentemente, a gente, numa apresentação para investidores, falou das nossas ambições globais, aí, de atingir até 200 milhões de dólares de EBITDA. Isso é global, não é só no Brasil, mas o Brasil contribuirá certamente com uma parcela significativa disso. A gente vem, nesses 2 anos que a gente vem operando aqui, passando por crescimentos expressivos e importantes. Quando a gente fala de bionutrição, um diferencial competitivo, Alessandra, e que nos deixa bastante otimista que nós materializaremos esse nosso plano, é o acesso ao mercado. Hoje a gente tem, basicamente, um acesso a 80% de todo o mercado consumidor no Brasil. E um diferencial importante, fertilizantes hoje é uma porta de entrada, uma credencial importante. Ele representa de 35% a 40% do custo médio do produtor. O bioinsumo representa de 2,5% a 3%. E dentro da nossa estratégia a gente quer conectar, eu quero falar de bionutrição. A gente também vai fazer tratamento de semente, tá? Mas são itens que nós vamos nos utilizar da nossa capilaridade, essa potencial penetração que nós temos. Nós vamos poder conversar hoje com os decisores de compra e incorporar 2 pacotes. E isso é uma coisa muito valorizada pela maioria, nem todos, mas pela maioria dos produtores, de poder conversar com alguém que possa te trazer uma solução completa. E quando você fala em nutrição e bionutrição, a gente se posiciona dessa forma. Nós poderemos trazer uma solução completa. Então, existe aqui uma sinergia grande dentro desse contexto. E o fato da gente já ter acesso a esses canais nos coloca numa condição diferenciada e a gente veio percebendo isso ao longo desses últimos 2 anos na nossa jornada aqui de crescimento. Para o próximo ano, a gente vem trabalhando aqui com a perspectiva de trazer produtos da nossa própria base de desenvolvimento tecnológico. Só no ano que vem a Mosaic está trabalhando com 12 novos lançamentos globais. A gente pretende trazer 3, 4 para o Brasil. Nosso maior desafio aqui é a questão regulatória. Estamos trabalhando fortemente junto às autoridades competentes, Ministério da Agricultura, entidades de classe como a Absolo, como a ANDA e os próprios agricultores, no sentido de mobilizar todo o setor a agilizar esse processo, porque a gente está basicamente querendo trazer produtos que já estão sendo lançados ou foram lançados lá fora, que trazem ganhos comprovados de produtividade e oferecer acesso ao agricultor brasileiro ao mesmo padrão de tecnologia que produtores lá fora têm. O que vocês precisam em termos de medida concreta aí por parte do governo para essa questão da regulação? Eu imagino que dos registros, né? O Congresso já aprovou o marco regulatório dos biofertilizantes, dos bioinsumos. O que a gente precisa agora é da regulamentação do Ministério da Agricultura. Então, existe uma força-tarefa, existe um debate muito construtivo de entidades setoriais participando disso. E a gente torce aí para que o Ministério, que tem uma data até o final do ano, que conclua esse processo para que a gente possa, de fato, materializar nossos investimentos. O que acontece aqui, Alessandra, é que o ano do fertilizantes, ele não é um ano calendário. Daqui a pouco, a gente estava falando aqui de comercialização, eu já começo a vender fertilizantes para o ano que vem. Então, eu não posso começar a vender nada para o ano que vem que eu não tenha ainda um marco regulatório definido e uma aprovação definida. Então, é por isso que a gente torce aí para que o processo tenha a celeridade e a responsabilidade. Porque aqui é importante deixarmos bem claros que nós somos a favor, sim, de uma regulamentação séria e responsável. O que a gente pede é celeridade no processo.
Qual é a diferença do resultado do Mosaic Bioscience em 26? Olha a pergunta lá na frente, né? Mas com registro ou sem registro? Imagino que vocês tiveram que fazer 2 orçamentos aí para o ano que vem, porque, né, não sabe se vai ter todos os registros, se vai ter a metade, se não vai ter nenhum. Como é que faz isso para prever os resultados desse pilar de negócio? Olha, eu gostei da sua pergunta, Alessandra, porque depois eu vou pedir para a nossa força comercial assistir. Nós discutimos isso ontem. O número, a gente tem uma ambição e a gente não vai mexer na ambição, a gente quer manter essa ambição. A gente depende aqui de um produto importante, que é uma combinação de fertilizantes com micro-organismo que solubiliza o fósforo e com isso faz com que a planta aproveite melhor isso. É uma tecnologia inovadora que a gente pretende trazer para o Brasil e que vai fazer a diferença. Se a gente não tiver isso devidamente regulamentado, a gente vai trabalhar com volumes maiores nas linhas que a gente já vem trabalhando, que torna o desafio um pouco maior, porque a gente já parte de uma premissa de crescimento. Agora, para a gente materializar isso, Alessandra, a gente faz muita coisa. A gente está trazendo nesse momento mais de 1.000 amostras para a gente fazer campos de prova, campos de testes no Brasil todo, nas principais fundações, nos principais grupos agrícolas brasileiros, nos nossos grandes clientes. Dentro do processo regulatório, a gente pode trazer isso como uma amostra para fazer os comparativos, os lado a lados, mas é um processo custoso, demanda investimento, demanda um esforço grande, são mais de 1.000 campos que você vai ter que acompanhar do plantio à colheita, mas é aquela semente que a gente planta para que lá em 2030 a gente colha os 200 milhões de dólares de EBITDA que eu te falei. Entendi. Bom, geopolítica eu vou ter que te perguntar também, obviamente, porque a gente está vivendo essa turbulência toda aí da questão das tarifas do Trump e algumas ameaças aí que pairam no ar que poderiam influenciar, por exemplo, o fornecimento de matéria-prima da Rússia, né, que é o que todo mundo teme. Como que você vê isso? Há realmente um risco iminente aí para o segmento? Olha, a gente acompanha com muita cautela, Alessandra. O que eu diria para você é que dentro de toda essa retórica das disputas tarifárias, ao longo dos últimos meses, a gente observou várias situações em que afirmações foram feitas, atos foram tomados, mas essas afirmações foram retiradas ou os atos foram revisados em menos de 24 horas. Quando a gente fala de fertilizantes, a gente está falando de um item essencial para a produção de alimentos do mundo. Fertilizantes é responsável por 50% da produtividade do alimento no mundo. Então, ao você estabelecer alguma sanção, alguma questão tarifária que possa impactar a produção de alimentos, você não vai gerar um impacto no país, você vai gerar um impacto em todo o planeta. Dentro desse contexto, a gente espera muito bom senso das autoridades que estão envolvidas, como tiveram até agora, e que o fertilizante seja excluído de qualquer mapa ou de qualquer aplicação de sanção dentro desse contexto. Mas é um item que deve ser acompanhado. A Mosaic não usa matéria-prima da Rússia, né? Usa? Não. A Mosaic tem dentro do nosso portfólio todo o cloreto de potássio que nós usamos vem do Canadá, uma área livre de confronto, livre de qualquer questão ou disputa tarifária nesse momento. O fósforo, a gente é o maior produtor do Brasil e uma pequena parcela vem também da América do Norte e do Oriente Médio. E, além disso, a gente também, nos nitrogenados, a gente tem uma dependência importante da China com relação ao sulfato de amônio. E ureia, a gente tem uma diversificação maior entre os países do Oriente Médio, excluindo o Irã. A gente não pode comprar do Irã, mas a gente compra de Omã, de outros países daquela região. Estão também menos expostos, né? Estamos menos expostos. Só estão um pouco expostos, talvez, ao clima entre o produtor americano, né? Que está lá meio preocupado com tudo isso também, né? Tá diferente as vendas por lá também? Do ponto de vista prático, bem, a gente não observou ainda o impacto nas vendas, mas você tem toda a razão. A gente tem uma exposição grande no Brasil e na América do Norte. Então, se a situação econômica do agricultor dos Estados Unidos for impactada, porque a China vai comprar menos dos Estados Unidos, naturalmente o produtor brasileiro vai ser beneficiado. E nós estamos nos dois países, então é um hedge natural. Nos Estados Unidos ainda a gente não observou esse impacto, porque o governo lá ele acabou compensando esse potencial impacto com um complemento, um subsídio.
Então, a gente conseguiu navegar nisso de forma adequada e não nos causou aí nenhum impacto significativo até esse momento. Bom, eu queria resgatar só rapidamente um tema que você falou no último bloco e que é muito importante, que é a questão do crédito, da falta de crédito aí impactando o setor de fertilizantes. Que medida efetiva vocês esperam, que vocês acham que pode dar uma amenizada no que vem sofrendo aí o setor de fertilizantes com essa dificuldade do produtor em conseguir o crédito? Olha, a gente teve a divulgação do Plano Safra. A gente observa uma morosidade e um atraso muito grande nas liberações dos recursos que foram anunciados. E o Plano Safra representa uma parcela importante do financiamento agrícola do Brasil. Então é fundamental que as autoridades se sensibilizem e atuem nas diversas instâncias para que essa liberação aconteça e aconteça da forma com que atenda às necessidades do produtor, principalmente agora no momento de plantio. A gente observa dados estatísticos aí, onde você tem redução da utilização do Plano Safra em até 70% para investimentos em máquinas e equipamentos. E aí eu entendo perfeitamente, o agricultor no ano difícil está postergando a decisão de comprar um trator novo, vai deixar para o ano que vem. Agora, a gente também enxerga uma redução de até 30% na liberação de financiamento para o manejo. O manejo aí você está dizendo de plantio, é semente, é fertilizante, é defensivo. E tudo isso tem um vínculo direto. Conversando com os agricultores, a morosidade atrelada à liberação dos recursos do Plano Safra. Corroborando com isso, o que a gente também vem trabalhando bastante é para que os nossos agricultores eles se eduquem e percebam que hoje a gente tem linhas incentivadas para novas tecnologias. Bioinsumos, por exemplo. A gente tem muita coisa de linha incentivada que você escapa um pouco dessa taxa de juros que, olha, é difícil uma atividade econômica remunerar uma taxa de juros como essa. Um agricultor médio no Brasil paga 15,25% mais prêmio, chega até 20% ao ano. Então hoje você tem linhas de crédito incentivadas aí para essa questão de bioinsumos que podem ajudar o agricultor e a gente vem trabalhando junto aos nossos clientes no sentido de esclarecer, ajudar e guiá-los nesse sentido. E, finalmente, aversão a risco. O setor financeiro brasileiro aí, os bancos, né, passaram por uma mudança de critério contábil e estão tendo prejuízos muito grandes. Eu coloquei para você aqui inicialmente. É importante que essa questão eventualmente seja revista, porque a agricultura tem a sua peculiaridade. É claro que nos últimos anos as recuperações judiciais impactaram muito o setor e aqui também vai um pouco da consciência do produtor, né? Porque não são é um volume mínimo de recuperações judiciais que aconteceram em número de produtores, mas que impactam significativamente toda a cadeia. E no agronegócio a gente aprende, é muito de sentar, conversar, negociar e discutir. A gente não precisa chegar em medidas extremas. Olhando para o futuro, acho que é uma lição importante aprendida pelo setor, como trabalhar isso melhor. Sem dúvida. Bom, a gente vai para o nosso último bloco, que é o nosso último quadro especial, que é o AgVision. Queremos saber de você qual a tua visão de futuro aí para o agro, como vai ser daqui a 10 anos? Olha, Alessandra, pergunta sensacional. Nessa semana que nós gravamos, nós tivemos uma apresentação muito boa do pessoal da Embrapa, do Ministério da Agricultura, do Polidor, lá no Congresso da ANDA, onde ele mostra a perspectiva de conversão de pastagem de área degradada em área destinada à agricultura. E aí você tem aqui opções distintas de integrar lavoura, pecuária e floresta. A gente está falando ali no estudo que ele apresentou até 2050 de uma conversão de até 40 milhões de hectares. E no início desse estudo, que começou a ser desenhado há 2 anos e meio atrás, existiam muitos questionamentos. Não, mas poxa, não tem espaço para tudo isso de grão. Eu convido todos nós a refletir na quantidade de projetos de etanol de milho que a gente está observando no Brasil nesse momento. A quantidade de projetos que são consequência dos projetos de etanol de milho, como, por exemplo, confinamento, que também tem muito a ver com essa parte de conversão de área de pastagem degradada. Então, quando você olha essa perspectiva, esse estudo recente que mostra o potencial de 40 milhões de conversão, e quando você olha o que aconteceu nos 2 anos versus a premissa que o estudo adotou, eles se realizaram.
Então, é muito consistente. E o Brasil é uma grande potência agrícola. A gente tem clima favorável, a gente tem solo, tem áreas, tem água, e o solo precisa do fertilizante aqui, Alessandra. É só o adubo para fazer a diferença. Então, dentro do segmento que a gente atua, a gente tem aqui uma perspectiva sensacional. E aí, fazendo uma analogia ao que isso representa para o Brasil, a gente continuará sendo aí o grande player, a meca da agricultura brasileira. Eu arrisco a dizer, não só na próxima década, mas pelas próximas décadas. Tá ótimo. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no AgriLeaders, foi um prazer te receber. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, um canal renomado, uma referência para nós, executivos do setor, para os agricultores do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, imagina. A você também, obrigado pela companhia em mais um AgriLeaders. Não esqueça que pode assinar a nossa newsletter de forma gratuita no agrifit.com.br e também não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais. A gente está mostrando aí na tela os principais perfis do AgriFit. Até a próxima!